Desde virada do ano, nós estamos envolvidos a caminhar na mesma visão, a termos o mesmo parecer e a mesma linguagem. O propósito de Deus para a igreja está em 1 Coríntios 1:10. Podemos juntos recitar o nosso alicerce? Rogo-vos, pois, irmãos, o mundo diz, e o mundo é o sistema que rege a sociedade, que toda unanimidade é burra. Mas não é isto que a palavra de Deus diz. Parece verdade que toda unanimidade é burra. E quem usa essa frase, na realidade, talvez quem falou pela primeira vez tivesse como intenção dizer que nós precisamos estar abertos ao contraditório, porque na profusão de ideias diferentes é possível chegar a algo melhor, não é? Então eu penso uma coisa, o outro pensa de outro, mas nosso propósito é o mesmo. E então, apesar das nossas diferentes visões a respeito da coisa, nós podemos caminhar juntos e aproveitar de uma visão ou de outra na construção do bem comum que queremos. Talvez aquele que usou essa frase pela primeira vez tenha tido esta pretensão. Mas a verdade é que, em virtude das anomalias sociais, em virtude das distorções que foram criadas na sociedade, em que algumas pessoas buscaram usar de autoridade e poder para fazer com que todos andassem numa só visão, a visão dele, né? A visão dele, acabaram construindo nesses lugares uma realidade de autoritarismo. A gente vê isso, por exemplo, na China, que de comunista, no sentido lato da palavra, não tem nada. Existe uma liderança que domina, que ordena, e tem que ser daquele jeito. Isso a gente vê de forma mais grave ainda na Coreia do Norte. Se não é daquele jeito, pelotão de fuzilamento, né? A gente viu isso em Cuba, que supostamente era para liberar o povo de uma opressão de um mandatário, acabou substituindo um mandatário por um outro, que permaneceu lá e até hoje a ideologia. A gente vê isso lá na Venezuela. Mas a verdade é aquilo que Deus diz, e não o que um homem diz. E a palavra de Deus em 1 Coríntios 1:10, ela está falando exatamente nessa direção. Nós devemos ter uma só visão, uma só linguagem e um só parecer a respeito das coisas. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O apóstolo Paulo não está com isto aqui intencionando que a gente, como igreja, vamos decidir aqui que todo mundo agora só veste azul, de que agora, para sermos santos, devemos andar com a roupa assim ou assado, deixar a barba aos homens e a mulher não corta cabelo. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Essas coisas são distorções.
O que o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto e a nós hoje é que, como igreja, nós falemos a mesma linguagem, caminhemos na mesma direção, que nós tenhamos a mesma disposição mental. O que seria essa disposição mental? Desejo por fazer aquilo que é o que Deus quer que seja feito. Ah, pastor, mas aí é problemático, porque uma igreja ali diz que Deus quer que seja de um jeito. Hoje, por exemplo, eu vim dirigindo para cá e ouvindo a pregação de um pastor de uma igreja, uma mega igreja aqui no Rio de Janeiro, na região do Jacarepaguá, que ele prega a doutrina do calvinismo. A salvação não é para quem quer, porque o homem não tem livre-arbítrio. É Deus que determina a salvação e é Ele que escolhe quem Ele quer que seja salvo. Ponto. Eu concordo com isso? Não. Mas a Bíblia que ele está usando é a mesma que eu uso. O texto que ele usa para justificar essa doutrina do calvinismo é a mesma que eu uso para justificar a doutrina do calvinianismo. Existe isso, pastor? Calvinianismo? Não, não existe. É que eu creio piamente, à luz da palavra de Deus, que Deus mandou Jesus a este mundo para que todo aquele que nele crer, se é uma questão do homem crer, está aí o livre-arbítrio. Para que todo aquele que nele crer, não é para todo aquele que estiver eleito, escolhido, decidido por Deus, é todo aquele que crê nele. Então a salvação é pela graça, que é um favor de Deus que eu não mereço. Por isso, ao reconhecer-me pecador, que não mereço o sacrifício que Jesus fez, eu recebo de livre e espontânea vontade, pelo meu livre-arbítrio, no uso da minha razão, à luz da palavra de Deus, que diz que o que Deus se agrada é aquilo que é feito pela minha razão e não pela minha emoção. Eu recebo Jesus num ato tácito, público, de declaração da minha fé, de ter feito uma aliança com Jesus, abandonando o modo de vida do mundo para passar a viver como um verdadeiro e frutífero filho de Deus, discípulo de Cristo. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: vocês, igreja, caminhem com uma disposição mental idêntica. Qual é? A de estar aberto a aprender de Deus e a confrontar seu estilo de vida, sua maneira de viver, seu modo de ver as coisas para aquele que Deus quer. Se para aqueles que seguem aquela doutrina daquela igreja lá, está tudo bem para eles, eu é que não vou para lá, porque senão chegando lá eu vou ser um elemento desagregador que vai criar confusão naquele ambiente, sim ou não? Da mesma forma, eu não posso aceitar aqui aqueles que pensem diferente daquilo que nós cremos. Porque se cremos assim, todos devemos andar assim. É isso que Paulo está falando. A palavra de Deus diz: andarão dois juntos se um não for de acordo? Não, um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda. Então tem que andar juntos. A palavra de Deus ensina em todo o tempo que aqueles que são do Senhor devem andar em união. Devem andar em união. E sempre buscando viver pelos princípios e valores estabelecidos por Deus. E o crivo para isto é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ponto. E nós vimos na virada do ano que nós assumimos na virada do ano aquilo que Deus espera de nós para esse tempo, na nossa jornada de fé e de prática, que é dar fruto. Por isso, temos dito que esse ano é o ano de frutificação. Frutificação é dar fruto. Nós aprendemos que, à luz da palavra de Deus, o contexto
daquilo que o Senhor espera de nós, é que nós venhamos dar frutos de salvação e frutos da salvação. Fruto de salvação significa cumprimento da missão que Ele estabeleceu para nós e que está lá na grande comissão de Mateus 28, 19 e 20. O que é a nossa missão? Trazer pessoas para Jesus, torná-las membros integrados na família da nossa igreja, ajudando a desenvolver maturidade para tornar os discípulos frutíferos de Cristo, né? Capacitando-as para o ministério de modo a glorificar a Deus. É a nossa missão em que todos devemos estar imbuídos, todos devemos estar canalizando nossos dons, talentos, recursos, esforços para cumprir como igreja, na medida em que cada um de per si está alinhado, está comprometido a dar a sua participação para que a missão seja cumprida. Então isto é fruto de salvação, trazer mais um para Jesus, tirar mais um da condenação eterna para o inferno. Isto é nossa missão. Mas também faz parte da nossa missão dar frutos da salvação. E dar fruto da salvação significa o quê? Fazer boas obras. Fazer boas obras. O apóstolo Tiago diz que a fé em Cristo Jesus, sem obras, ela é o quê? Morta. Não vale para nada eu dizer que eu sou cristão se as minhas práticas, se as minhas atitudes não estão coerentes com a fé que eu digo ter. Eu tenho que dar fruto da salvação. Se eu não dou fruto da salvação, quem saberá que eu sou discípulo de Cristo? Então, boas obras, primeiro, é uma ordenança do Senhor Jesus. Vamos ver o que diz Marcos capítulo 12, 30, 31. São palavras do Senhor Jesus. Podemos juntos, bem forte. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Joia. Mas ele diz também o quê? O segundo é: amarás teu próximo como a ti mesmo. O Senhor deixou como ordenança dar fruto da salvação, porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Por ter recebido Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador, eu também darei fruto da salvação, expressando amor ao meu próximo como se fosse a mim mesmo. Dar fruto da salvação é uma ordem do Senhor. Boas obras é uma ordem do Senhor. Amados, amar ao próximo como a mim mesmo é também cuidar da natureza. O lixo que eu jogo fora da minha casa, mas no terreno baldio, vai provocar o mal tanto para mim, mas também para o meu próximo. Aquele vasinho de planta que eu não cuido de, no lugar de água, no pratinho que fica embaixo, colocando areia para evitar a proliferação de mosquito, na minha casa tem tela, mas do meu vizinho pode não ter. E assim eu estou permitindo que o Aedes aegypti, ele procrie ali, e algum vizinho meu de repente vai ser picado por um mosquito de dengue, ou da zika, ou da chikungunya, enquanto na minha casa não, porque eu estou protegido. Isso não é amar o próximo. Então, amar ao próximo é dar fruto da salvação, é praticar boas obras. Se eu cuido da natureza de modo que ela não agrida o meu semelhante, eu estou dando fruto de boas obras, fruto da salvação. Um crente que joga um lixo num valão, num rio, ele é uma desgraça como crente.
Ele é uma mentira como filho de Deus. Ele é uma mentira como servo do Senhor Jesus. Ele é uma mentira, ele é uma hipocrisia. Ele diz que ama a Deus, mas não ama o próximo. Por quê? Porque aquele lixo que ele está jogando no barranco, aquele lixo que ele está jogando no valão, aquele lixo que ele está jogando na rua, aquele lixo que ele está jogando, vai causar problemas sociais sérios. Irmão, tudo começa com um papelzinho de bala. Você sabe o que é terrível? Sabe o que é terrível? Eu não sei quantos aqui já fizeram isso, mas eu já colei chiclete embaixo de carteira de escola. Alguém mais do que eu? Tem alguém aqui com coragem para confessar esse pecado aí do passado? Já? Mas você sabe o que é pior ainda do que isso? É que tem gente que coloca goma de mascar, chiclete, no banco da igreja. Quem é que já encontrou um chiclete duro no banco da igreja? Tem gente que faz lanche no pátio da igreja, no ambiente da igreja, e larga o copo descartável ali. Quem já viu o copo descartável, embalagem de lanche jogado em algum lugar no pátio da igreja, no corredor da igreja, em algum lugar da igreja? Ninguém? Ah, tá. Isso é fruto da salvação? Não, isso é fruto da falta de educação. Isso é fruto da hipocrisia. Isso é fruto da mentira. Por quê? Porque não tem amor nenhum ali envolvido. Quem ama tem consciência. Quem ama quer fazer o bem. Quem ama quer agradar. Quem ama tira de si para dar. E Jesus é quem está dizendo: é minha ordem que vocês amem a Deus acima de todas as coisas. É a ordem do Pai. Toda a Bíblia, tudo se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Dar fruto da salvação é uma ordenança do Senhor Jesus. Dar fruto da salvação, que são boas obras, também nos fazem conhecidos como filhos de Deus. Vamos ver o que diz o Evangelho de João, capítulo 13, 35. É Jesus de novo falando. Leiam juntos comigo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmão, amar uns aos outros não é apenas amar o meu irmão, membro da minha igreja, não. Não é apenas dar fruto da salvação com o meu irmão, minha irmã, membro da mesma igreja que eu, não. Não é dar fruto da salvação com o irmão ou a irmã, membro da outra igreja de mesma fé e ordem, não. É com o meu próximo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É quando eu pratico a boa obra para com alguém. Isso fará com que quem está olhando diga assim: essa pessoa é diferente. Isso deve ser um cristão. Deve ser um cristão. Eu, essa semana, assistindo a um determinado vídeo, eu ouvi uma pessoa falar uma coisa que eu fiquei... No começo eu achei que ela estava se radicalizando. Depois eu comecei a refletir e compreender. De fato não, ela está falando a essência daquilo que é a verdade. Há uma diferença muito grande em ser evangélico e ser cristão. Tem muito evangélico, mas tem pouco cristão. Porque evangélico é batista, assembleiano, presbiteriano, adventista, né? Evangélico. Mas evangélico hoje, ser evangélico hoje, é sinônimo de... Alguém sabe dizer o quê? Que eu não. Porque é tanta coisa ruim. Mas tanta coisa ruim. Evangélico hoje é sinônimo de fofoqueiro. Por quê? Irmãos, o que eu recebo de fake news no meu WhatsApp,
o que eu recebo de crente mandando fake news. E eu de novo não suportando essa madrugada, eu estava acordado ainda, e eu disparei aí para a igreja inteira, e eu falei, não, tem que mandar para mais gente. Eu peguei todo mundo que eu tinha, uns 400 ou 500 pessoas no meu celular, como é que chama aquilo? Minha agenda. Eu me dei o trabalho, eu criei lista de transmissão, mandei para todo mundo um vídeo mostrando o que fake news pode fazer. Pode fazer uma pessoa inocente ser assassinada por pessoas que estavam se achando fazedores de justiça contra alguém que cometeu um crime bárbaro. Na verdade, o crime bárbaro cometeram esses por causa de um fake news, por causa de uma notícia falsa, por causa de uma mentira, por causa de uma fofoca, por causa de uma maledicência. Porque o Papa, eu acabei de, olha o absurdo, o cúmulo do absurdo, eu acabei de mandar esse negócio, essa madrugada, quando chega na manhã de hoje, eu recebo uma mensagem lá, de uma pessoa que é meu parente, que eu não falo com essa pessoa há muito tempo, crente, evangélico, que me manda uma mensagem, dizendo assim: o Papa Francisco está trabalhando, está não sei pronto lá, não sei o que, para fazer a Bíblia ser erradicada e substituída por um outro livro, que não sei assim. Alguém já recebeu esse negócio aí? Alguém já recebeu? Fake news. Você já ouviu falar? Você já ouviu o nosso órgão denominacional, Convenção Batista Brasileira, alguém, o pastor, trazer alguma coisa falando sobre isso? Você leu isso em algum jornal? Você viu essa mensagem em algum jornalismo, seja na TV, do rádio ou escrito? Viu? Isso é fake news. E crente, ao invés de estar falando de Jesus, mandando uma mensagem edificante para abençoar a vida de alguém e conduzir essa pessoa a Jesus, está transmitindo mentira, sendo instrumento, parceiro do pai da mentira, que é o diabo. E é um evangélico. Então eu ouvi naquele moço falando que tem muito evangélico, mas está faltando crente, tem muito pouco crente, cristão, tem muito pouco cristão. E é uma verdade, porque ser cristão não é isso. Ser cristão não tem cor denominacional. Não sou cristão porque eu sou batista, eu sou batista porque sou cristão. Primeiro eu vou a Cristo, depois eu escolho uma denominação que eu creio prega com coerência aquilo que Cristo ensinou, aquilo que está na Bíblia Sagrada. Um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo, um cristão, não sai espalhando fake news. Ele ama o próximo. Isso não é boa obra. E Jesus diz em João 13:35: todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês fizerem boas obras. Irmãos, hoje eu ando pelas ruas, eu fico em crise. Às vezes eu estou chegando aqui na igreja, aquele sinal de trânsito foi arrancado, aquilo que nós pedimos e o prefeito atendeu há 2 anos atrás, já há mais de 1 ano não funciona, e a gente também não consegue falar com ele, nem através dos secretários dele. Eu ouço dizer e recebo lá em mensagem que ele está inaugurando isso, está inaugurando aquilo, está inaugurando o outro. Depois de alguns meses eu ouço saber que aquele negócio não está funcionando mais, e não consigo mais falar com ele. Não sei porquê. Mas eu chego aqui, vindo pela Plínio Casado, quando chega naquele entroncamento, as pessoas para atravessar na faixa, você olha e procura o agente de trânsito, está enfiado dentro de um lugar aí, tomando café, batendo papo, conversando com os outros, olhando para o outro lado. Eu já chamei a atenção desse troço, sabe o que me causou? Eu tenho uma multa por ter estacionado o meu carro, ao invés de aqui na igreja. Segunda multa, eu estacionei aqui em frente à loja americana, aqui em frente, supostamente
no lugar proibido de estacionar. Eu quero te perguntar, por que é que eu tendo um pátio de estacionamento da minha igreja desse tamanho, em frente à loja americana, eu vou deixar meu carro na rua? Eu sou o pastor, cara. Eu tenho vaga cativa dentro da igreja. Eu chego, a hora que chegar aqui, o evento que tiver, eu sei que tem uma vaga para o meu carro aqui. Eu vou botar meu carro lá fora para quê? Eu recebi uma multa. Por quê? Porque eu fui reclamar com ele. Falei, vem cá, cara, teu lugar é aqui, ficar batendo papo, conversando. Olha lá as pessoas querendo atravessar e não podem. Mesmo sabendo que eu era o pastor, foi lá e me multou. Sabe o que é pior, irmãos? É que essa pessoa diz que é evangélica. Quer saber a desgraça das desgraças? Ele diz que é evangélico batista. Membro de uma igreja aí, batista. Esse evangélico batista multou um pastor batista pregando mentira que ele botou o carro numa vaga proibida em frente à igreja dele. Por quê? Porque ele não fez, eu fui o superior dele. Falei, escuta, está havendo problema lá em frente à igreja lá. O sinal de trânsito não funciona há meses, eu não consigo falar com o prefeito, vocês não tomaram nenhuma providência, e o agente de trânsito, ao invés de estar fazendo o serviço dele, está batendo papo, conversando fiado. Quer prova? Toma aqui o vídeo, ó. Cadê ele aqui? Acha ele. Olha as pessoas querendo atravessar. Vê que horas foi esse vídeo ser feito. Agora procura saber onde é que ele estava, porque onde ele estava eu não sei nem quem é o agente de trânsito que deveria estar ali. Depois descobri, era esse meu irmãozinho batista evangélico, meu de uma igreja batista aqui em Belfort Roxo, que multou o pastor por retaliação, porque ele deve ter tomado uma descompostura. Jesus diz, todos saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Amar uns aos outros, irmãos, é cumprir minha obrigação, é fazer minha parte, é ser responsável, é ser honesto, é ser digno, é fazer as pessoas verem que eu sou filho de Deus, eu pareço com Deus. E para parecer com Deus, eu tenho que resgatar em mim as características que o pecado destruiu de mim, me desfigurou, tirou de mim. E muitas vezes eu cheguei ali com o meu carro, pessoas estão querendo atravessar. Eu atravessei o carro na rua para fazer os outros carros pararem, para aquelas pessoas atravessarem. E teve uma vez, pasme, que eu fiz isso, e o agente de trânsito estava do outro lado, batendo papo. Quando ele viu que o trânsito parou, ele olhou para procurar saber o que era. Era o meu carro atravessado para as pessoas passarem. Eu ainda olhei para ele e fiz assim, ó, só fiz isso, ó. Cruzei o braço assim no olho, botei a minha mão no queixo, olhando para ele, e apontei assim, ó, para o lado. E aí? Ser cristão é amar o próximo, é dar fruto da salvação. É inadmissível um cristão que está num ônibus, entra uma pessoa idosa, ele finge que está dormindo para não dar um lugar. Eu estou cansado, eu dormi pouco essa noite, estou indo para o trabalho, levantei 4 da manhã, são 6 da manhã, estou nesse ônibus já tem 1 hora, eu estou cansado, eu estou cansado. E tem um idoso, tem uma senhora, tem uma mulher com uma criança. Ele pensa assim, criança não trabalha, você deve ter dormido a noite toda. Eu estou cansado, não dá lugar. E a criancinha ali de 6 aninhos, 5 aninhos, está ali sendo exprimida naquele cantinho, talvez com o olhinho dizendo assim, me dá um lugarzinho, me bota no colo, sei lá, deixa a mamãe sentar e me botar no colo. Amar ao próximo é dar fruto da salvação, é ter boas obras. Boas obras nos fazem conhecidos como filhos de Deus. Boas obras nos fazem conhecidos como cristãos autênticos. Boas obras. Dar lugar para o nosso visitante que vem aqui é boas obras.
Eu estou colocando ele no lugar que ele deve ter. O lugar que ele deve ter aqui qual é? Você é mais importante. Eu posso comer depois de você. Se sobrar, se não sobrar, glória a Deus, aleluia, porque o meu visitante não saiu daqui sem receber o lanchinho. Que coisa boa! Que eu tenho comida em casa, graças a Deus, para comer. Amor, mas eu não fiz comida. Todo mundo aqui conhece tal de misturinha, não conhece a misturinha? Mistureba, sabe? Aquele arroz de ontem com aquele feijão da semana, com um pouquinho de farinha e um ovo estalado no meio. Se tiver um azeitezinho, então me convida, hein? Que trabalho dá fazer isso? Mas lá em casa não tem não tem feijão, o arroz acabou ontem, acabou hoje no almoço, com feijão, com tudo, eu estava contando com o lanche da igreja, tudo que tem aqui em casa é aquele pão duro, show de bola, vamos colocar vamos colocar aqui no forno e vamos comer torrada, que chique, hein? Vamos tomar torrada com chá? Porque meu visitante, primeiro, boas obras nos fazem conhecidos como filhos de Deus. Agora, irmãos, tem crente que não vem à igreja de domingo de manhã porque está cansado, mas não está cansado para ganhar dinheiro na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Na hora que chamar não vai estar cansado. Para ganhar dinheiro, tem disposição. Está com o corpo doendo, mas vai porque é para ganhar dinheiro. Mas se bate alguém na porta para dizer, cara, por favor, eu preciso que leve minha esposa está passando mal, meu filho está passando mal, preciso levar para o médico. Fala assim, cara, eu já vi isso acontecer de evangélico. Dizer, cara, eu estou sem condição, estou cansado, não dá não. E a pessoa teve que bater na outra porta. Isso não é amor. Isso não é amar, isso não é ser cristão, isso não é ser cristão. Ontem, Fernandinha machucou o dedo lá no vôlei. Zago estava jogando bola no vôlei lá, né? Eu acho que foi até ele que deu a cortada, não sei. Foi não, brincadeira. Ele tá aí não? Tá lá, foi você não, Zago. Ela distraiu, a bola bateu no dedo, que a bola que foi ruim, né? Aí o pastor ali, eu estava com o carro lá, mas não era eu a pessoa para sair dali, tendo tantos outros para fazerem. Eu sou o pastor, tanta coisa cuidando, olhando lá. Irmãos, eu não relaxo, eu vou para um lugar desse, pensa que eu relaxo? Eu estou olhando, eu dei as orientações, daqui a pouco eu vou lá na piscina. Vai lá procurar o papai. Está fazendo o que aí? Cabeça tá. A gente está vendo as coisas, cuidando. Teve uma hora que não teve jeito. A pressão deu uma quedazinha lá, porque acho que eu me expus muito no sol. Aí eu procurei a rede. Para poder colocar a pressão no lugar. Você vê, né? Aí aconteceu, eu virei pro Zago, tem que ver, procura ver alguém com um carro aí que possa levá-la, porque levar no hospital para poder radiografar lá e acertar isso aí. Eu não vi o Zago sair correndo atrás de ninguém. Ele já foi lá, apanhou o carro dele, ele mesmo veio. Você sabe o que o Zago tinha feito na noite anterior, no dia anterior? O Zago correu com o pai dele para cima e para baixo, para conseguir o pai dele receber assistência médica. Depois de um dia inteiro de trabalho, com a mãe que está debilitada, porque os irmãos sabem, teve que amputar a perna por causa do problema de saúde. O pai fragilizado, ele dando assistência, ele é marido. Ele tem 3 filhos, tem uma esposa. Estava lá para relaxar. Mas eu não vi o Zago correr atrás de outra pessoa. Ele mesmo foi lá e pôs o carro. Eu ainda pensei assim, ele vai chamar alguém.
Daqui a pouco eu estou vendo o Zago ali. Eu ia dizer para ele assim: cara, eu falei para você chamar alguém. Falei, naquele momento tinha que levar a menina para poder ter o socorro que precisava. Eu ia zangar ainda com o Zago? Falei, não, deixa ele ser bênção, porque Deus vai abençoar. E eu estou fazendo questão de falar a ele, porque é um exemplo que a gente recebeu. Jesus diz: todos saberão que vocês são meus discípulos quando eles virem vocês expressando amor uns pelos outros. Ele podia ter pensado: cara, essa semana já foi uma loucura para mim, esses últimos dias então foi cansativo, essa noite cansado por causa do meu pai, aquela coisa, eu estou aqui com a minha família, para distrair um pouquinho, deixa eu chamar alguém aí que vai outro, fulano. Não, ele foi. Isso é amar, irmãos. Alguém pode expressar reconhecimento, dar uma salva de palmas pelo Zago? Porque isso é amar. É exemplo para todos nós. É isso. Quem ama pratica boas obras. É ser parecido com Cristo, é buscar parecer-se com Cristo. Amar, expressar amor, fazer boas obras nos fazem conhecidos como filho de Deus. E caminhando para encerrar, boas obras glorificam a Deus. Veja o que diz Mateus 5,16, é Jesus falando. Mateus 5,16, vamos juntos? Bem forte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Jesus está dizendo: as boas obras de vocês farão o Pai glorificado, vão exaltar o Pai. O que você faz de bom para o seu próximo vai exaltar a Deus. Isso é um ato de louvor a Deus, vai provocar um louvor a Deus. A pessoa vai olhar e dizer assim: isso é que é um crente. E quando ela disser isso, ela saberá, na mente dela está intrínseco: isso é que é alguém que ama a Deus. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Irmãos, nós não temos luz de nós mesmos, não é uma luz própria. Essa luz é Cristo em nós, iluminando os outros. Jesus diz: vocês têm que ser como o sal, e vocês têm que ser como a luz. Vocês têm que brilhar. Faça brilhar a vossa luz. Jesus está dizendo: resplandeça, brilhe a luz que há em vocês perante os homens. Eles precisam ver. E quando é que os homens verão? É quando eu digo assim: não, eu não aceito isso não, isso aí não é para mim não. Quando me oferecerem aquilo que é a galinha morta. Para mim é inadmissível que um irmão, ele está passando um momento em aperto financeiro, ele tem um bem, ele tem lá um carro, o carro dele vale 40 mil reais, ele está vendendo por 15 mil, isso é galinha morta, não é? Ele está vendendo por 15 mil, porque ele precisa resolver o problema de saúde da família. É o bem que ele tem, ele está desfazendo. Estou vendendo por 15 mil, por 20 mil, é 50% do valor do carro, porque eu preciso. Aí o irmãozinho vai lá e diz: não, eu tenho. Então, já que ele vai vender, entre ele vender para o estranho e vender para mim, eu compro. Por que eu compro? Eu tenho como ajudar? Eu tenho como ajudar? Alguma coisa que eu possa fazer? Não, eu não tenho os 20 mil que ele precisa, mas tem alguma forma que eu possa ajudar? Eu fico vendo aí fora, irmãos, gente fazendo campanha para ajudar criança assim, criança assado, não sei o que lá. E nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja, não pode ter um irmão, membro do nosso corpo, passando dificuldade, um problema, e a igreja de Cristo não se envolver. Não, mas a questão lá é disciplina. Se é disciplina, vamos tratar a questão da disciplina, mas ainda assim é amor.
Você não vai passar a mão na cabeça do erro por causa da disciplina que Deus está dando. Vai ser tratado. Mas se está em mim ajudar, eu não vou me favorecer. Eu vou expressar amor. Boas obras glorificam a Deus. Teu patrão, teus colegas de trabalho, eles olham para você e dizem o quê? Isso aqui, sabe por que ele é assim? Porque ele é um crente. Teus vizinhos olham para você e dizem o quê? Sabe por que ele é assim? Porque ele é um crente. Você está sendo exemplo para quem? E para quantos? Mas se dentro da tua casa você e sua família não se entendem, seus vizinhos ouvem gritaria, palavrão, palavrão. Tem crente que na igreja ele é crente, em casa tem palavrão. Como é que pode isso? Que boa obra é essa? Que testemunho. Boas obras testemunham de que nós somos filhos de Deus. Boas obras testemunham de que nós somos discípulos fiéis de Cristo. Boas obras glorificam a Deus, fazem Deus exaltado. Boas obras abrem as portas no coração das pessoas para que elas sintam-se à vontade para receber a mensagem da salvação que vai ser passada por nós. Boas obras. E sabe o que está faltando muito no mundo? As boas obras sendo feitas por cristãos. A palavra do Senhor diz que se nós não pregarmos, até as pedras clamarão. Sabe o que eu vejo? Eu vejo muita pedra clamando. Em nome não de Deus, em nome da fraternidade universal, em nome de um idealismo político, um idealismo ideológico, de um outro ambiente de expressão de fé religiosa. Mas está faltando boas obras entre os cristãos. Boas obras, ordenança do Senhor, amar o próximo como a mim mesmo. Boas obras fazem de mim reconhecido como discípulo de Cristo. Boas obras glorificam a Deus quando as pessoas olham para mim e dizem: ali está um filho de Deus. Quero mostrar um videozinho para você rapidinho, para a gente pensar tanta coisa que a gente pode fazer, a começar de atitudes simples, parecem tolas, como pegar e guardar o papelzinho de bala, aquele papel na rua que você recebeu, colocar dentro da bolsa para jogar fora depois na lixeira. Uma vez eu estava assistindo um vídeo, aliás, estava assistindo um vídeo não, eu estava num culto e o pastor que estava pregando, ele estava suando muito. Colocaram então uma caixa de lenço de papel para ele usar. Ele tirou vários papéis e colocou do lado. E à medida que ele ia pregando, ele pegava um lenço de papel e ele suava a testa, ele enxugava a testa, ele enxugava o rosto, ele amassava aquela bolinha de papel e ele ia enfiando no bolso. E foi enfiando no bolso. Por resto, ele já tinha gasto quase que toda uma caixa de lenço de papel e o bolso dele estava cheio. E enquanto ele fazia aquilo, eu pensava: poxa, por que ele não amassava e colocava do lado? E eu pensei: porque depois alguém ia ter que tirar aquilo ali para ele. E ele mesmo usava e colocava no seu bolso. E eu fiquei pensando: meu Deus, será que alguma vez eu suei o nariz usando um lenço de papel enquanto eu estava pregando, resfriado, deixei em cima do púlpito? E quando acaba o culto, eu tenho que dar atenção, é uma pessoa que vem para o outro, e alguém tirou para mim. Se essa pessoa tirou, fez boa obra para comigo e para com a igreja, né?
Mas o melhor seria se eu tivesse guardado para eu descartar depois. Pior é quando você passa na rua e vê um crente jogando lixo na rua, papel de bala na rua, dentro do ambiente da igreja. Usa o banheiro, não está saindo do meu bolso, está lá, eu pego 2, 3, 4, 5 folhas de papel para enxugar a mão. Eu vou ali, pego um copo descartável, ponho a água para beber e bebo. Estou batendo papo com a pessoa aqui, já virei e peguei um outro copo, eu já fiz isso. Podia ter ficado com aquele copo descartável na mão. Estou ali, se me der sede eu bebo de novo. Boas obras glorificam a Deus. Se não tiver ninguém para ver e bater palma para dizer assim, está ali um crente, Papai do céu está vendo, o mundo espiritual está vendo, um monte de demônio vendo. E Apocalipse 12:10 diz que o diabo, o Satanás está perante Deus 24 horas para nos acusar. Vê se não está isso lá em Apocalipse 12:10. Depois o canal deve você conferir. É onde ele está agora, 24 horas acusando a gente. Você pode estar sozinho no lugar, com uma outra pessoa ou com a natureza, e você fez algo que não deveria. Você vai ser acusado por isso. Fez algo que faz com que você pareça com Deus. Deus vai ser glorificado por isso.